BB Seguridade reporta um dividendo acima do esperado pelo mercado. É sobre isso que eu vou comentar com vocês no vídeo de hoje, onde eu vou mostrar expectativas para o resultado do segundo trimestre de 2026, meu preço teto projetado para a BB Seguridade e o retorno total esperado na ação. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimentos. E aqui podemos ver o fato relevante que a BB Seguridade reportou na noite de ontem, onde eles anunciaram o dividendo de 3 bilhões 850 milhões relativos ao primeiro semestre de 2026. Eles destacam que a Datacom e a data de pagamento dos dividendos será anunciado no dia 3 de agosto, junto com o resultado da seguradora. E com esse dividendo total, nós temos um dividendo por ação de 1,98, um dividend yield de 5,11%, correspondente a esse preço de R$ 38. Então, se você comprou BB Seguridade ou tem BB Seguridade ali na faixa dos 33, 34 reais, que ela ficou bastante tempo nessas cotações, você com certeza terá um dividend yield bem maior do que esse. E a data de pagamento dos dividendos, eu acredito que devem ficar bem parecidas com essa do ano passado, ali para a segunda semana de agosto, por volta dessa data de 10 a 14 de agosto, com pagamento uma semana depois desse dividendo. E lembrando que a BB Seguridade só paga dividendos, não tem nenhum tipo de imposto aqui nesse dividendo. E a BB Seguridade coloca esse dinheiro em renda fixa e paga os rendimentos desse período que você ficou esperando pelo dividendo. Então é bem excelente aqui isso para a BB Seguridade. Quais as minhas projeções para esse resultado do segundo tri de 2026. Podemos ver que no ano passado, no segundo tri de 2025, reportou um lucro na faixa de 2,2 bilhões de reais naquele período, e o mercado estima para o segundo tri de 2026 uma queda de 4,68% dessa lucratividade, principalmente por conta da redução ali dos prêmios emitidos do seguro rural, que eu já comentei em outros vídeos. Se você quiser saber mais, eu vou deixar esses vídeos aqui no card. Com isso, nós temos um lucro projetado de 2 bilhões 135 milhões, e eu considerei aqui que a BB Seguridade vai pagar um payout de 90%, que foi o que ela pagou em média no ano passado. Devido a esses problemas do Banco do Brasil, a seguradora deve estar tentando pagar um payout mais elevado que o payout usual de 85%. Então, eu estimei que deve ser por volta de 90% de payout. Então, com as minhas projeções para esse primeiro semestre de 2026, a BB Seguridade deve fechar com lucro na faixa de 4 bilhões e 300 milhões aproximadamente, seria um lucro por ação de 2,21, e considerando esse payout de 90%, nós teríamos 1,99 de dividendo por ação, que é bem próximo desse dividendo que foi anunciado. Então acredito que a lucratividade deve ficar bem próxima dessa estimada pelo mercado. Eu acredito que o lucro não deve crescer como já é esperado pelo mercado, mas o payout apenas aumentou, como já aconteceu em 2025. E podemos ver aqui em relação ao payout histórico da seguradora, onde em geral ela paga 85% do seu lucro em dividendos. Esses períodos que ela teve um payout abaixo foi quando ela recomprou as suas ações. E reparem que em 2025, em média, o payout ficou ali na faixa de 90%, alguns períodos 91% e ali no início do ano 90%. Podemos estimar algo por volta de 90% para esse ano de 2026. E é bem provável que ela consiga pagar isso por conta da forte geração de caixa da seguradora. Observem as empresas que a BB Seguridade tem dentro do seu conglomerado. A Brasilseg distribuiu o lucro de 105% porque a geração de caixa é muito forte. Brasilprev, distribuição de lucro de 110%, e Brasilcap 107%. Então é bem provável que a BB Seguridade consiga distribuir mais de 90%. Se vai ser mais de 90%, não tem como saber, eu apenas acredito que deve ser por volta desses 90%, por isso esse dividendo um pouco maior do que o esperado pelo mercado. E a própria seguradora já mostra fraqueza nos seus resultados, principalmente pela fraqueza dos prêmios emitidos que vem acontecendo recentemente. Observe os prêmios emitidos pelo seguro rural, que caíram em 1,6% em relação ao primeiro tri de 2025. A par de vida 4,9% e prestamista 6,4%. Esses prêmios emitidos que caíram em 2% olhando para a ótica anual. E grande parte da lucratividade da BB Seguridade vem principalmente da parte do seguro rural, prestamista e seguro de vida. 35% do resultado da seguradora vem da parte do seguro rural,
15% da parte prestamista e 13% da parte de vida. Então, já podemos ver que a seguradora basicamente tem 60% do seu resultado advindo desses prêmios emitidos. Então, uma queda nos prêmios emitidos com certeza vai reduzir o resultado operacional no curto prazo. E é isso mesmo que o próprio guidance da seguradora mostra para a gente. Observem que o guidance deles mostra que o resultado operacional não decorrente de juros, eles estimam que tenha uma queda de 7% a 3%, mesmo com o primeiro TRI de 2026 sendo um pouco mais forte do que o esperado. Então, a própria seguradora espera que os próximos trimestres serão fracos, o resultado deve ser menor do que o ano passado, e por isso esse pessimismo do mercado em relação ao papel. E quando olhamos para os prêmios emitidos, a própria seguradora acredita numa queda de 3% a uma alta de 2% nos prêmios emitidos. O primeiro TRI de 2026 foi uma queda de 2,3%. Pela análise de desempenho mensal de abril, eu mostrei no último vídeo que já temos mais quedas nos prêmios emitidos na seguradora. Então, podemos esperar que para o terceiro e quarto TRI ainda deve ter mais quedas nos prêmios emitidos da BB Seguridade. E o que o mercado espera para 2026 e 2027? O mercado estima uma queda de 5% da lucratividade, com lucro na faixa de 8,5 bilhões, o lucro por ação de 4,38, e eu considerei aqui 90% de payout, como aconteceu no ano passado. Então nós teríamos 3,94 de dividendo por ação e um dividend yield projetado de 10%. Um PL, mesmo com os preços atuais de quase R$ 39, de 8,86, um PL bem amassado para o histórico do papel. Mas isso tem motivo por conta do baixo crescimento no curto prazo. E quando olhamos para 2027, uma alta de nenhum por cento em relação a 2026, lucro na faixa de 8,5 bilhões de reais e o dividendo ficaria aqui 10,22 nessas cotações. E o PL se manteria em 8,80 porque nem cresceu a lucratividade. Então o mercado também mostra esse pessimismo nas suas projeções. Mesmo com todo esse pessimismo, a precificação atual da BB Seguridade é uma das precificações mais baixas do seu histórico. Observem que, em média, a seguradora era cotada em 12,7 de preço sobre lucro, retirando essa distorção aqui do IPO dela, temos uma precificação atual da faixa de 8 vezes, muito abaixo do que a estimativa pelo mercado. Lembrando que isso aqui ainda está 8 vezes porque acredita que vai crescer os lucros em relação ao passado e não é o que deve acontecer. Ficaria perto de 9 vezes, mas mesmo assim é bem abaixo do que a mediana de todo esse período. Então, caso exista uma pequena recuperação dos resultados da seguradora para os próximos anos, o investidor que comprasse a BB Seguridade nessa precificação de 9 vezes lucro, teria essa reprecificação do papel de 9 para quase 13 vezes lucro. Então teria essa apreciação das cotações na faixa de 40% aproximadamente, somente pela reprecificação do papel. Então, sem ainda considerar crescimento do lucro e do dividendo nesse período. Existe sim uma assimetria aqui na seguradora, mas lembrando que tem motivo, porque o mercado acredita que o lucro pode ficar de lado pelos próximos 2 a 3 anos. Então, o mercado já precifica esse não crescimento da empresa para os próximos anos. Mas o carrego da ação é bem excelente, com dividendo aí na faixa de mais de 10%. E quando olhamos para meu preço teto de dividendos, observe que meu preço teto fica aqui na faixa dos R$ 42. Eu ainda coloquei um preço teto um pouco mais positivo por conta dessa possível melhora dos resultados, principalmente dos prêmios emitidos para os próximos anos. Se realmente vai acontecer, não tem como saber, mas na minha visão, existe ainda margem para ter esse preço teto, principalmente por conta da precificação atual do múltiplo da seguradora. Então nós temos ainda 8% de mais segurança. Ah, Thiago, então quer dizer que dá para comprar a BB Seguridade nesse momento? Eu não ficaria correndo atrás disso, principalmente porque todo o dividendo anunciado já foi precificado aqui no preço da ação. E no meu último vídeo, bem antes do anúncio desse dividendo, eu falei que o mercado poderia correr atrás de reprecificar o papel por conta desse dividendo. E eu lembro que naquele vídeo ela estava na faixa de R$ 36 aproximadamente. Então, já foi totalmente precificado e ainda mais do que esse dividendo anunciado. Se estava nos 36, já subiram quase R$ 3 nas cotações e o dividendo é apenas de R$ 1,98. Todo esse dividendo já está precificado aqui no papel, então eu teria mais paciência, vá aos poucos, em relação à BB Seguridade, mesmo estando barata em relação ao seu histórico. Mas mesmo assim, com esse baixo crescimento, podemos estimar que para os próximos anos a seguradora vai crescer apenas a inflação do período. Obviamente que isso não deve acontecer no curto prazo, como eu mostrei para vocês, o lucro vai literalmente crescer zero para
os próximos 2 anos. Essa estimativa é até mais otimista do que vem acontecendo recentemente. Quando multiplicamos essa taxa de crescimento estimada pelos dividendos, observe que o retorno embutido no preço da ação fica na faixa de 16,5% nominal, e tirando 6% da inflação, nós temos basicamente o dividendo aqui dessa conta, IPCA mais 10 aproximadamente. Então ainda temos um prêmio de risco em relação aos títulos públicos do governo. Eu pessoalmente não tenho Seguridade na minha carteira, não quer dizer que eu nunca vou ter, eu tenho Caixa Seguridade e Banco do Brasil. Pode ser que a qualquer momento eu coloque a seguradora na minha carteira, mas eu prefiro olhar para outras coisas que estão crescendo no curto prazo. Obviamente que eu posso estar deixando de lado uma grande oportunidade, mas isso faz parte aqui no mercado. Então, tenha essa visão de um pouco mais de longo prazo e não fiquem desesperados em aportar somente porque aparenta estar muito barato. Obviamente que está barato, mas não quer dizer que é a oportunidade da década. Pode ser que ela fique realmente com a lucratividade de lado pelos próximos 5 anos. Não tem como saber exatamente. Esse é o risco de renda variável. E quando olhamos para a parte gráfica da seguradora, observem que ela tentou romper esse canal lateral que vem desde o seu IPO, principalmente porque ela paga bastante dividendos e a lucratividade cresce somente em alguns períodos de forma acelerada. Eu acredito que a seguradora vai voltar para dentro desse canal, assim como aconteceu no último dividendo. Observe que quando aconteceu aquele dividendo, ela voltou para dentro do canal e ficou aqui nessa região. Então, acredito que vai acontecer o mesmo movimento para agosto, quando for retirado o dividendo da cotação da empresa. Então, sem desespero nesses preços, todo o dividendo já foi precificado aqui na empresa. Mas quem sabe a seguradora mostre melhora nos seus prêmios emitidos. Aí sim, o mercado deve reprecificar o papel para a faixa do topo histórico aqui nos R$ 42, R$ 44 reais. Então é isso, pessoal. Um vídeo bem simples aqui, somente mostrando alguns dados em relação à seguradora. Já comenta aqui embaixo se você tem BB Seguridade na sua carteira. Eu, como já falei, eu tenho somente Caixa Seguridade, mas não quer dizer que BB Seguridade seja um péssimo papel e também não quer dizer que não dá para ter as duas seguradoras. As duas seguradoras são de segmentos diferentes, então dá para ter sim ambas as seguradoras em carteira. Então já deixa seu comentário qual seguradora você vem comprando atualmente, qual seguradora você zerou da sua carteira ou reduziu as posições. Então já deixa aqui o comentário para eu saber. Se você for novo nesse canal, se inscreva nesse canal para receber mais vídeos como esse e já deixa o like nesse vídeo para ajudar na divulgação do vídeo e também do canal. Meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.